Olá, estamos iniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Aparecido Francisco dos Reis, ele que é graduado ali em Ciências Sociais, é mestre em Ciências Sociais e também doutor em Ciências Sociais, Trabalho e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. O doutor Aparecido também é professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje está aqui nos nossos estúdios para nos brindar aí com a sua presença. Eu sinto-me muito honrado com a sua presença aqui, Aparecido, até porque eu fui seu aluno na graduação de Filosofia e eu fico muito feliz de você ter aceito o convite de estar aqui conosco, partilhando um pouquinho ali do seu caminho existencial, também um pouco dos seus conhecimentos. Então, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, vamos bater um papo aqui juntos. Tá certo, Miguel. Obrigado pelo convite. Convite feito recentemente, né? Mas eu nem sabia que você era jornalista, apresentador de televisão. Para mim foi uma grande novidade. Não é que eu dei aula para o Miguel literalmente no século passado, né? Olha, desse jeito não achar que eu sou velho, Aparecido. O duro é achar que eu sou velho. Afinal, eu fui seu professor na Universidade do Tempo, ainda que eu trabalhava na UCDB, né? Foi na década de 90, né? E em que o Miguel fazia filosofia, né? na UCDB. Depois eu encontrei o Miguel recentemente aí na UFMS, fazendo mestrado em educação e agora está fazendo doutorado, né? E bem legal, porque na verdade para mim foi uma grande novidade você estar fazendo televisão, não sei se chama TV Web, né? Não sei nem o nome, como é que se pronuncia isso. Mas muito obrigado é bem legal participar desse programa. Ok, Aparecido. Então vamos começar partilhando um pouquinho o caminho existencial do Aparecido. Quem é o Aparecido? Fale-me um pouco sobre as suas origens, a sua formação acadêmica. E daqui a um pouquinho nós vamos entrar um pouco num tema que é um tanto quanto polêmico, mas muito necessário, que é algo sobre a homossexualidade, a homofobia, o bullying homofóbico. Mas inicialmente o Aparecido vai abordar um pouquinho ali das suas origens. Bom, na verdade eu sou nordestino, né? Eu nasci em Alagoas. Eu sou membro daqueles que fugiram da seca, né? Na verdade, eu vim, minha família, na verdade, quando eu vim eu ainda era muito criança, né? Quando eu vim do Nordeste, em 1971, 72, por aí, que a gente veio para o interior de São Paulo e depois para o interior de Mato Grosso do Sul, para Cacilândia, né? Que é lá na divisa com Goiás. E eu morei ali até os meus 18 anos, quando eu fui para São Paulo para estudar, porque ali não tinha como estudar. Porque minha família era de trabalhadores rurais, né, e não tinha, nos anos 70, 80, não havia ensino médio em zona rural, né, aqui em Mato Grosso do Sul, né. Então eu acabei saindo de casa com 18 anos para estudar no interior de São Paulo. Eu fui morar em Araçatuba, posteriormente morei em Lins, né, e concluí no interior de São Paulo o ensino médio. E logo em seguida, né, eu fui fazer universidade também no interior de São Paulo, né, que eu fiz graduação em Marília, né, minha graduação em Ciências Sociais foi na Unesp de Marília, que eu fiz no final dos anos 80. Né, eu fiz assim, vamos dizer, eu entrei na universidade, eu já tinha 24 anos, né? Quando está todo mundo já saindo, já formado, já está no mercado de trabalho, eu estava entrando na universidade, né? Eu entrei em 89, que eu entrei para fazer graduação. Fazer Ciências Sociais era uma coisa que eu queria desde quando eu descobri, né, que existia sociologia, né, em 1985, porque eu participava de alguns movimentos sociais no interior de São Paulo, na época, né, sobretudo, né, associado ao pessoal da terra, porque a questão da terra sempre foi uma questão importante, né, no Brasil, e naquela época no interior de São Paulo, na região de Promissão, que é próxima de Lins, isso era uma questão muito importante na época. Então eu tinha uma preocupação muito grande com essas questões sociais e isso me fez, de algum modo, me identificar, né, com uma carreira, com uma profissão que estivesse ligado
a essa área, né, da compreensão, do entendimento da vida social, dos fenômenos sociais. Então, eu me apaixonei por sociologia, ouvindo algumas palestras, né, de sociólogos, e foi assim a primeira opção, né? Nunca tive dúvidas que queria ser sociólogo, né? E fiz depois, logo em seguida eu fiz um mestrado, terminei a graduação, fiz um mestrado na Federal de São Carlos, né? E aí no período que eu estava fazendo mestrado foi que eu vim para cá, que eu vim trabalhar na UCDB na época, em 94, 95 eu vim trabalhar na UCDB. Trabalhei na UCDB ministerial lá em diversos cursos, inclusive filosofia, mas trabalhei na história, na geografia, letras, psicologia, trabalhei no mestrado de desenvolvimento local, fui professor do mestrado. Eu concluí o doutorado em 2001, né? Eu terminei o mestrado, já comecei o doutorado e concluí em 2001 o doutorado. Estou na UFMS desde 2006, né? Então tem 6 anos que eu estou trabalhando lá. E claro que eu me formei nessa área, né? Fiz carreira nessa área, na área acadêmica, e meu interesse claramente sempre foi trabalhar com o pessoal dessa área, né? Com o pessoal das ciências sociais. No mestrado e no doutorado, qual foi o foco de estudo? Então, no mestrado, minha pesquisa de mestrado, o tema trabalhado foi o tema do neopentecostalismo dentro da Igreja Católica, né? Eu trabalhei com o tema da renovação, com o grupo da renovação carismática católica, né? Minha pesquisa foi sobre isso, né? Na década de 90, a renovação carismática, ela tomou conta, vamos dizer assim, de grande parte, né? de setores da Igreja Católica, né? Com um movimento extremamente forte, né, e também um movimento de reação, né, da Igreja Católica às igrejas pentecostais ou neopentecostais que estavam crescendo que estavam e continuam crescendo, né, fortemente no Brasil. Que foi uma época muito grande da expansão da Igreja Universal do Reino de Deus nesse período, né? Que, aliás, isso já é um tema para uma outra entrevista, né? Sem Porque dúvida. é uma coisa bastante profunda. Né, e dá assunto que não acaba nunca, né? Porque tem muitos estudos aí. No doutorado? O doutorado foi um tema... Eu trabalhei com representações sociais, né? Que era voltado para a questão da compreensão da cultura das pessoas que eram atendidas pela antiga Promosul, a Fundação de Promoção Social de Mato Grosso do Sul, que foi extinta no governo Zeca, né? Eu trabalhei com isso. Era uma pesquisa de campo, né? Eu fiz muitas entrevistas com pessoas que eram atendidas pela Promosul, né? Na verdade, assim, eram pessoas que eram assistidas, né, pela Promosul. E agora a sua preocupação, sua concentração de estudo tem girado em torno da diversidade sexual. Eu passei por várias fases na vida de pesquisa, né? E agora, quer dizer, eu entrei na questão da diversidade sexual, não de uma forma direta, acabei entrando de uma forma indireta porque tive um projeto com financiamento do CNPq acerca de um mapeamento da violência em Mato Grosso do Sul. Esse projeto foi encerrado há 4 anos atrás, né? E aí a gente entrou com a preocupação de estudar a violência continuava na temática da violência, mas aí comecei a especificar, que foi em relação à população LGBT, né? A violência em relação à população LGBT. Que aí eu trabalhei com a questão do preconceito e a questão da homofobia, né? Que aí a gente foi averiguar a questão dos assassinatos, né? A questão o problema da população LGBT em relação ao que é conhecido como sair do armário, né, ou assumir-se, né, e os conflitos e os preconceitos que se sofrem em relação a isso, tanto no âmbito da família, quanto na questão do trabalho, dos amigos, essas coisas todas, né. Quer dizer, a gente continua trabalhando com isso, que agora eu estou trabalhando com a questão do bullying, né, que continua na temática da violência, relacionando e trabalhando a temática da violência relacionada às questões da população homossexual. Ok, então, Aparecido, nós vamos para um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós retomamos a apresentação do programa, onde o Aparecido vai abordar um pouco mais sobre a homossexualidade e principalmente aí sobre o bullying homofóbico, que é o projeto de pesquisa que ele atua
na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço. Olá, estamos reiniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Aparecido Francisco dos Reis, ele que é aí um grande pesquisador aí das ciências sociais e ultimamente tem se dedicado um pouquinho aos seus trabalhos na temática da diversidade sexual. Aliás, ultimamente ele tem se dedicado com mais afinco, porque eu lembro que desde o ano 2000, quando eu fui seu aluno de uma disciplina chamada Antropologia Cultural, você pediu para que fizéssemos um projeto de pesquisa, e eu lembro que na época o projeto de pesquisa do grupo em que eu estava como integrante, coordenando, já foi sobre os espaços de lazer homossexual em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma abordagem antropológica, e nós fizemos uma pesquisa de campo a partir de um bar que existia aqui em Campo Grande, chamado Bar Bistrô, e a partir do olhar da sociologia compreensiva de Max Weber, né? Eu acho que foi um projeto legal, a gente trabalhou com a representação social do espaço, e claro que os resultados acabou ajudando a romper alguns preconceitos. Bom, falando em preconceito, eu acho que é um momento para a gente rever alguns conceitos dentro da área da diversidade sexual, que muitas vezes as pessoas fazem algumas confusões. Uma primeira coisa que eu gostaria que você abordasse é a questão da homossexualidade versus homossexualismo. E também, talvez, a questão da opção sexual, orientação sexual, essa questão da homossexualidade versus promiscuidade, que as pessoas relacionam muito, que muitas vezes não tem nada a ver, mas as pessoas fazem uma associação imediata, que aí sim gera o preconceito, que geralmente já evolui muitas vezes com uma ação homofóbica. Uhum. Na verdade, né, o termo homossexualismo ele era utilizado porque durante muito tempo, quer dizer, desde o final do século XIX, né, a homossexualidade ela passa a ser encarada como doença, né, pelas ciências médicas. Quer dizer, ao longo do século XX houve diversas tentativas, né, de reverter ou de curar a homossexualidade em muitos indivíduos. A gente tem até o caso, por exemplo, dos grandes inventores da informática, que agora não vou lembrar o nome, né, que era inglês, que se suicidou, né, na década de 50. Ele se suicidou justamente
por ele ser homossexual, né, ele era inglês, né, se suicidou justamente depois de ter passado por muitas sessões de cura da homossexualidade dele na Inglaterra, na década de 50 do século passado. E todas essas tentativas, elas fracassaram, né? As tentativas que a medicina fez, quer dizer, a ciência já se pronunciou sobre isso, né? Quando a gente lê, por exemplo, o próprio Michel Foucault, que você conhece bem, que eu sei que você conhece, quer dizer, foi elaborado um discurso, né? Foi elaborado uma prática médica a respeito da homossexualidade, né? De considerá-la, de colocá-la na lista das doenças, né? E, na verdade, o que se concluiu, né, depois de muito sofrimento das pessoas homossexuais, é de que todo esse tratamento feito pelas ciências não resolveu absolutamente nada, a não ser em aumentar o sofrimento, né, dessas pessoas, sendo que muitas delas acabaram se suicidando por causa desse sofrimento. Então, assim, na verdade, assim, aí em 1972, a Associação Médica Norte-Americana foi a primeira associação médica a retirar a homossexualidade da lista de doenças, né? Que é daquele códigozinho lá internacional de doenças, que é conhecido como CID, né? Que todo mundo, né, os médicos sempre colocam ali nos atestados. Uma né? forma de tipificar, enquadrar. Enquadrar a doença, enquadrar ali a anomalia, né? E em 72 do século passado, a Associação Médica Norte-Americana, né, ela retirou a homossexualidade dessa lista, justamente porque depois de toda essa tentativa de estudos, de terapias, não se conseguiu resultado nenhum. Inclusive é um indício, inclusive, para a gente questionar quando alguns afirmam que a homossexualidade é uma opção. Porque se fosse uma opção, era só a partir do outro dia, eu já optei por não ser mais gay. Então, a partir de agora, eu sou um ex-gay, né? Quer dizer, só para concluir, quer dizer, antes de colocar isso, na verdade é o seguinte, quer dizer, aí o termo mudou para homossexualidade, porque assim, o homossexualismo seria exatamente, o sufixo ismo seria exatamente de doença, né? A homossexualidade, quer dizer, ela é uma orientação, mas é interessante entender a homossexualidade dentro do que a gente chama de diversidade sexual. O problema é que nós entendemos sempre a sexualidade como algo que se restringe a homem e mulher, né? Ou a macho e fêmea, aos gêneros masculino e feminino. Na verdade, a sexualidade, ela possui uma diversidade. E você não tem só a heterossexualidade, né? A homossexualidade, mas você tem outras sexualidades, né? Como, por exemplo, a bissexualidade. Nós temos ainda a transexualidade, né? Que Michel Foucault chama de novas estéticas da existência. Exatamente. Então, assim, a sexualidade, ela é diversificada na humanidade e sempre foi diversificada. Então, ela não é uma novidade dos tempos modernos, não é uma novidade dessa época, né? A literatura antropológica, assim como a história, né? Elas registram a existência da homossexualidade em todas as sociedades humanas, né? Às vezes as pessoas ficam querendo buscar a causa, né? E parece-me que uma definição mais completa seria que é um fenômeno biopsicossociocultural, né? Na verdade, buscar a causa da homossexualidade é uma bobagem, né? Porque ninguém busca a causa da heterossexualidade, né? Quer dizer, ninguém se estranha sendo heterossexual, né? Porque do mesmo jeito que você se descobre heterossexual, você se descobre homossexual. Não há você não é heterossexual primeiro e depois você vira homossexual, como se costuma dizer, ele virou gay, ou virou viado, virou sapatão, né? Ninguém vira. Na verdade, as pessoas, em um determinado momento, elas podem se assumir. Eu até brinco nesse sentido. Às vezes pode até virar no ato sexual conforme a posição. Tá bom, né? Aí é outra história, né? Aí é a preferência sexual de cada um. Mas não na questão da orientação. Da orientação, né? não. Você não vira heterossexual. Ninguém vira heterossexual, né? Também você não vira homossexual. Né? É uma descoberta que você faz ao longo da sua vida. Do mesmo jeito que você descobre ser heterossexual, você se descobre homossexual, você se descobre transexual, você se descobre bissexual. Isso não é que a nossa sociedade é que dramatiza e torna isso um grande problema. Na verdade, em muitas sociedades,
a homossexualidade sequer é dramatizada, quer dizer, as pessoas homossexuais, elas são consideradas tão normais como qualquer outra, e como são normais, já não tem diferença eu até nem gosto muito da expressão normal, porque Sim, aí não. vem o outro contraponto do anormal. Do Né? anormal. Eu prefiro muito mais a expressão natural. Tão natural, eu não sei se ela é natural, né? Eu não sei se ela é natural, mas enfim, a gente usa nesse sentido, que quer dizer o quê? Que aos olhos da sociedade não há nenhuma estranheza, né? As pessoas não estranham o fato de um indivíduo se declarar homossexual. A família não vai botar ele para fora de casa, não vai espancá-lo, né, em absoluto, né? Então... e dentro dos estudos da psicologia, quando há um estranhamento, muitas vezes o problema está muito mais com quem está estranhando do que com a pessoa que está exercendo livremente a sua forma de expressão da sexualidade. Na nossa sociedade, na verdade, ela é heteronormativa, quer dizer, a normatividade da nossa sociedade é definida pela heterossexualidade. Então, todas as outras sexualidades, elas acabam sendo consideradas sexualidades dissidentes, né? Ou quer dizer, do ponto de vista da sociedade, como anormais. Quando, na verdade, o que existe é a ignorância nossa com relação à diversidade sexual. Quer dizer, considerar que a sexualidade ela não está restrita à manifestação pura e simples da heterossexualidade. Ela pode se manifestar de diversos modos. E não apenas entre os humanos. A diversidade sexual se manifesta em outros meios também, né? Então... um outro ponto que talvez seja importante a gente destacar é que quando fala em heterossexualidade, homossexualidade, muitas vezes se foca no ato sexual e não na sexualidade enquanto uma expressão de uma vivência, né, como Foucault mesmo coloca, de uma existência. Quer dizer, eu até brinco, às vezes eu falo assim, todas as pessoas têm relações homossexuais. Relações. Eu não disse relação sexual, homossexual, mas relações homossexuais, relações heterossexuais, relações bissexuais, todos nós temos porque nós convivemos no mundo diverso. O mundo ocidental, a civilização ocidental, ela reprime demasiadamente qualquer manifestação de sexualidade, né? Não apenas a homossexualidade. A própria sexualidade heterossexual ela é extremamente mal resolvida, né? Mal vivida no Ocidente. Né? Então, na verdade, o que existe em relação às manifestações da sexualidade é sempre uma visão de que o sexo é algo ruim, né? Como se o sexo fosse algo negativo na nossa existência. Né? Então, há claramente uma necessidade de repensar isso, né? E aí essa mania, né, essa visão que a gente tem de associar a homossexualidade sempre à promiscuidade, o que também não é verdade, né? Você tem a promiscuidade tanto em pessoas heterossexuais quanto em pessoas homossexuais. Quer dizer, a promiscuidade não é uma exclusividade de nenhum segmento, ela existe em todos os segmentos. Ok, então nós vamos para um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós retornamos aqui com o professor doutor Aparecido, ele que está abordando um pouco sobre a homossexualidade, esclarecendo alguns conceitos, fazendo bate-papo, e no próximo bloco vamos discutir um pouquinho, o projeto dele, que ele tem desenvolvido junto a escolas públicas no estado de Mato Grosso do Sul, sobre o bullying homofóbico. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da Itel Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul, e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência,
São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores. O portfólio de serviços da ITEL é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica em equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a ITEL Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho. O Serviço Social da ITEL realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde. Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Há ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o projeto Acordar, uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados, destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a ITEL Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A ITEL tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é ITEL Informática, uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas. ITEL Informática. Olá, estamos reiniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. O convidado de hoje é o professor doutor Aparecido Francisco dos Reis, ele que é um grande estudioso aí das ciências sociais, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no bloco anterior nós discutimos ali alguns conceitos que a gente achou por bem aprofundar um pouco para tentar desfazer algumas pseudo-verdades que reinam aí pela sociedade quanto à homossexualidade. Foi até interessante que no momento final o Aparecido até colocava que a cultura ocidental ela tende a não deixar que se expresse qualquer coisa ligada à sexualidade, né? Isso me fez pensar um pouco em Nietzsche, quando ele falava que a cultura ocidental deveria ter uma transmutação de valores, porque nós seguimos o espírito apolíneo, que é o espírito da ordem, da harmonia e da razão, e que nós deveríamos seguir muito mais o espírito dionisíaco, que era o espírito da criatividade, do sentimento, e que da paixão, que justamente por nós termos seguido o espírito apolíneo do deus Apolo, houve uma espécie de sufocamento tudo aquilo que era espontâneo e criativo no próprio humano, né? Eu acho que um pouco por aí. Não sei como que você vê essa questão. Na verdade, né, a civilização ocidental, o caminho traçado por ela foi justamente, quer dizer, sufocar a sexualidade implica em você aproveitar essa energia que você vai gastar, vamos dizer assim, entre aspas, com a sexualidade, direcioná-la para o trabalho, né? Porque nós criamos a civilização do trabalho, né? Com o capitalismo. Então, você esgota, você trabalha, você se esgota, você se cansa trabalhando e não tendo prazer, né? Porque o trabalho, de fato, para nós no Ocidente é o sacrifício, né? É o batente, né? Como se chama no Brasil, inclusive, né?
é um obstáculo que você tem que superar todos os dias, né? O trabalho não é o prazer, né? Então, quer dizer, não é só a sexualidade que é sufocada por nós no Ocidente em função da religião ou em função do trabalho. Toda forma de prazer, de criatividade, de imaginação, ela acaba sendo sufocada. O homem lúdico, o homem ludens, ele acaba sendo apagado. E talvez por isso, né, e a gente entraria num outro assunto, nós temos uma avalanche muito grande aí de processos de adoecimento no trabalho. Né? Quer dizer, não há o trabalho ali sendo algo... enquanto aquele que realiza a função antropológica, de fazer com que se modifique o externo, mas que automaticamente também desenvolva potencialidades internas. Né? Que nos realize, né? Ok. Que nos realize. Bom, Aparecida, eu vou pedir agora que você fale um pouco sobre esse seu novo projeto, né? Nesse seu novo direcionamento, não tão novo, que na verdade você já estudava violência. Agora você faz um recorte aí com a questão do bullying, mas o bullying homofóbico, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o que a gente percebe nos estudos sobre, com população LGBT, que uma parcela significativa dessa população, ela acaba saindo da escola muito antes do que deveria. Tá? Os casos mais comuns são os casos de transexuais e de travestis, né? Que existe um número baixo de transexuais e travestis que acabam concluindo, por exemplo, o ensino médio, né? E aí eles ficam sem possibilidades também de concorrer no mercado de trabalho, né? E o fim é a prostituição, né? A saída acaba sendo a prostituição. Aí vem o reforçamento do rótulo da promiscuidade. Da promiscuidade. Na verdade, a travesti, o transexual e mesmo o gay, eles acabam sendo expulsos da escola, né? A escola não é um ambiente para eles. Então até algo para a gente refletir, que às vezes a promiscuidade que a sociedade enxerga aí, às vezes é algo que foi empurrado pela própria sociedade, pelos próprios preconceitos, pelo próprio não acolhimento. Exatamente, né? Que aí ele não cabe dentro dessa sociedade, dentro desse modelo, né? Dentro dessa normatividade, então ele acaba sendo expulso, né? Vai se colocando fora, vai se colocando à margem, propriamente dito, né? Então aí, quer dizer, qual é o empregador que dá emprego para uma travesti? Quantas travestis você conhece trabalhando nessa empresa? É muito raro, é muito pouco. Então, qual é a saída que ela tem? Ela precisa sobreviver. A maior parte das travestis, elas são expulsas de casa também, pela família que também não aceita, né? Então, ela é jogada para esse mundo, né? E a escola, infelizmente, ela acaba sendo um local porque a escola faz parte da sociedade, ela não está fora da sociedade, né? Que acaba reforçando os preconceitos, né? Ela reforça muitos preconceitos com relação à população LGBT. Então, assim, o bullying homofóbico acaba sendo uma prática frequente. E não é incomum os adolescentes e crianças que são homossexuais, e às vezes nem ele mesmo sabe que mas os outros já sabem que ele e acaba colocando, né, esse rótulo, né? Então, assim, essas expressões de associar, né, a pessoa homossexual a certas características femininas, né, assim, no caso se for um menino, ou masculina no caso se for uma menina, né? Então, o preconceito ele é muito frequente, seja de professores em relação aos alunos, seja dos alunos em relação aos alunos, seja dos alunos em relação a professores que são homossexuais também. Então, o bullying acaba ocorrendo também no ambiente escolar, infelizmente, né? E muitas vezes também, quer dizer, os professores também eles não estão preparados para lidar com isso, porque eles também não sabem, porque também a cabeça dos professores é uma cabeça que se pauta também por aquilo que é heteronormativo e não pela diversidade, quer dizer, ele não sabe lidar que tem alunos gays, que tem alunos travesti, que tem alunos heterossexuais, que tem alunas lésbicas, né? Já chegou o caso para mim de uma aluna, a mãe veio falar comigo, né, que da filha dela, uma menina muito jovem, né, uma criança, que a coordenadora da escola reclamou que a menina gostava de brincar com os meninos e não com a menina.
É isso que era para ela tomar providências, né? Contratar um psicólogo. Aí eu falei, olha, eu acho que você tem que falar para a coordenadora que ela está completamente errada. Né? A criança, ela sabe o que ela vai ser, ela vai se descobrir. Se ela gosta de brincar com os meninos, qual é o problema? Ok. Né? Bom, Aparecido, eu gostaria que você entrasse num outro tópico. Recentemente nós tivemos uma polêmica aqui na capital do estado de Mato Grosso do Sul, que é uma questão que envolve a maçonaria. Você sabe que a maçonaria tem ali o lema da igualdade, liberdade e fraternidade, e recentemente um grupo resolveu ali criar uma loja maçônica que pudesse acolher tanto mulheres quanto homossexuais, gays, né? Inclusive aí pensaram no nome Glumab, a grande loja universal da maçonaria autônoma do Brasil. Como você vê essa questão dessa possibilidade de uma instituição aí com certos princípios, eu diria até machista, muitas vezes, abrindo-se para essa nova possibilidade? Eu imagino que deve ser um conflito imenso dentro da maçonaria, né? Porque a maçonaria, até onde eu conheço, eu nunca estudei a maçonaria, conheço aquilo que todo mundo conhece, na verdade, né? É uma instituição muito fechada, né? E dominada pelos homens, né? Pelo sexo masculino, né? E não sei nem se as mulheres não sei nem se as mulheres participam, quer dizer, são reuniões fechadas. O que é interessante quando você observa isso é que é aquilo que a gente chamaria da sociedade dos homens na antropologia, que os antropólogos chamam de sociedade dos homens na antropologia, né? Aquela reunião fechada e secreta só dos membros do sexo masculino, do qual são excluídos os membros do sexo feminino, né? Então eu imagino que deva ser um grande conflito, porque na verdade você tem que repensar, né, todos os pontos de vista, né? Ou seja, quer dizer, não que na maçonaria não tenha homossexuais, como qualquer outra instituição social existente, tem homossexuais presentes, assumidos ou não, né? Os homossexuais estão em todos os lugares, né? Estão na maçonaria, estão no exército, estão na polícia, estão nas igrejas, estão em todos os lugares, então do trabalho, nas universidades. Por que não estariam na maçonaria também? Não existe essa possibilidade de que lá eles não estejam presentes, né? Na verdade, bom, eu imagino que seja algo do tipo repensar os valores, né? A sociedade ocidental ela tem mudado muito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as Forças Armadas norte-americanas elas passaram a aceitar os homossexuais assumidos, né? No governo Obama, né? É algo muito recente, né? Quer dizer, eles têm a primeira mulher a ser general, né, nas Forças Armadas norte-americanas. Ela é lésbica, assumida, casou-se recentemente, inclusive casou-se dentro do Exército. Então, assim, essas mudanças, mesmo instituições fechadas, como são as Forças Armadas, né, que são instituições fechadas e hierarquizadas, elas vêm ocorrendo. Claro que não do jeito que a gente gostaria que ocorresse, mas elas vêm ocorrendo. Então não vejo por que não ocorrer dentro da maçonaria, já que a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, não garante e nem desmerece absolutamente ninguém. Ok. Bom, Aparecido, muito obrigado por ter participado do programa. Infelizmente chegamos ao final, acho que nós poderíamos aqui ficar horas e horas falando sobre o tema, né? Sem dúvida. Já está refeito o convite para voltar aqui para aprofundarmos algumas coisas, tá? Tá certo, é só a gente combinar. Tá Ok. bom? Obrigado. Ok, agradecemos vocês que nos acompanharam aí pela TV Web e penso que devemos olhar tanto para o heterossexual, para o homossexual, para o bissexual, transexual, travesti, como uma pessoa. Existe um ser humano que está ali expressando livremente a sua sexualidade, deve ser respeitado dos seus direitos e ser respeitado ali a sua forma de existência. Obrigado por ter nos acompanhado. Aguardamos vocês para o próximo programa. Até lá.